Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre alguns destaques dos dois últimos vídeos que nós fizemos. Nós estamos nos dois ais, né? A Bíblia fala dos três ais. Aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 13, diz assim: Então vi e ouvi um anjo que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Então nós fizemos já dois vídeos, duas conversas sobre os dois ais. Falta o último ai. Mas antes de irmos para o último ai, o terceiro ai, eu quero fazer alguns destaques desses dois ais, porque são muito impressionantes, pelo menos a mim me pareceram muito impactantes, né? E a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo, Ele administra tudo. Quem está administrando este juízo de Deus, esse tempo da ira de Deus, é o próprio Deus. Quando Ele abre o livro dos 7 selos. E Ele vai então liberando até as coisas ruins que virão sobre os homens, sobre aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que não querem saber de Deus. Então virão coisas terríveis, tragédias absurdas, né? E muito pesadas, muito grandes realmente, na vida desta geração que rejeitou a Deus, ou que rejeita a Deus, ou que naquele momento estarão ainda nessa posição de rebelião contra Deus. Então Deus vai autorizar, então Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle. E eu queria destacar sobre isso, né? Às vezes a gente fala muito, as pessoas falam sobre o sofrimento, porque onde está Deus no sofrimento? Ora, o sofrimento faz parte da vida. Até para nascer a gente sofre, né? A mãe sofre, para criar os filhos, para a gente crescer. Existem problemas do crescimento, né? Problemas, inclusive, do sucesso. O sucesso ou as coisas boas não significa que não trazem dores. Trazem sim, trazem também. Agora, as tragédias, os sofrimentos, a destruição, né, e até a morte é consequência dos nossos pecados, do pecado dos homens, né? Porque nós deixamos a Deus, porque nos afastamos de Deus, porque não invocamos a Deus, porque não pedimos a direção de Deus, né? Às vezes só nos lembramos de Deus no momento da tragédia, mas aí a tragédia já aconteceu. Então, todo sofrimento, todo problema ou toda advertência de Deus, a gente deve dar atenção, porque são oportunidades de nos voltarmos para Deus, né? Então, lá em Marcos 1,15, Jesus começou seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é isso que o mundo não quer. É isso que a maioria das pessoas não quer saber. Por várias razões, né? Mas é por causa dos seus pecados que eles se afastam de Deus. Porque Deus é luz. Então quem está nas trevas não quer vir para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Essa é a razão que Jesus falou. Mas eu quero destacar nesses dois ais alguns pontos, né? O primeiro deles é que no primeiro ai os homens são atormentados por 5 meses. Deus manda um anjo do céu, ele abre o poço do abismo, que está aqui na terra, em algum lugar, não sei onde, né? Mas ele abre o poço do abismo, e então saem nuvens e saem gafanhotos, né? Terríveis, na verdade são demônios, e eles saem e vão atormentar os homens por 5 meses. E é interessante que é feita uma seleção. Veja o controle de Deus. Deus está no controle da administração desse juízo de Deus sobre a terra. Então o texto diz assim, né? E foi, verso 4, 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas frontes. Vejam só, Deus faz separação. Deus é seletivo. Ele está administrando esse tempo de juízo, que são coisas ruins e muito difíceis realmente, né? São tragédias que causam morte nas pessoas e tudo mais. Nesse caso aqui não vai ser morte, mas vai ser tormento por 5 meses, mas ele faz separação. Ele separa, ele diz aqui, olha, os meus selados, os que têm o selo de Deus, eles não vão sofrer esse tormento aqui de 5 meses. Então veja que Deus faz separação, como ele fez lá no livro do Êxodo, né? Lá ele separou o povo de Israel que estava na terra de Gósen, no delta do Nilo. O povo de Israel, ele sofreu a primeira praga, né? A água foi transformada em vinho. A segunda praga
que foram as rãs, a terceira praga dos piolhos, né? Dos piolhos. E aí, na quarta praga, ele disse: não vão mais sofrer. Não vão mais, essa praga, daqui por diante, essas pragas não vão mais atingir o meu povo de Israel. Então Deus faz separação. Por isso que Deus também tira a sua igreja antes do juízo, antes do tempo da ira. Ele leva a sua noiva, e aqueles remanescentes que ficam, que é a maior parte do povo cristão, eles serão perseguidos durante 3 anos e meio e serão mortos. Quem não negar a fé, quem realmente não aceitar aquele novo governo, que é o governo do anticristo, eles serão mortos e eles irão para Deus, eles farão parte da primeira ressurreição. Então eles subirão e ficarão diante de Deus. E na hora que termina a metade desses 7 anos de juízo de Deus, então eles já estarão no céu, a noiva do Cordeiro, antes da grande tribulação. Os que vão passar pela grande tribulação, que não estão prontos. E por que não estão prontos e vão passar pela tribulação? Porque não querem carregar o opróbrio de Cristo. Qual é o opróbrio de Cristo? É a zombaria, as dificuldades, os xingamentos, né, as perseguições por causa do nome de Cristo. E até mesmo a morte. Em muitas nações da terra, muitos cristãos estão sendo mortos, né? Então, esse povo de Deus vai passar pelo início das dores, né? O princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Essa pandemia faz parte do princípio das dores. Está profetizado lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ah, mas é Deus que está mandando? Ele está liberando, Ele está permitindo por causa dos nossos pecados, dos pecados dessas gerações todas. E está trazendo esse despertamento. Olha, prestem atenção, se voltem para mim, busquem a minha palavra, andem nos meus caminhos, abandonem seus pecados, né? Lavem seus pecados invocando o meu nome. É assim que o Senhor está dizendo. Como disse para Saulo de Tarso, depois se transformou no apóstolo Paulo. Ele disse: olha, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então vejam que o Senhor fez separação. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Tem gente que não acredita no arrebatamento da igreja, mas a palavra de Deus fala disso. Jesus falou sobre isso. Tem gente que diz que Jesus nem falou, mas Jesus falou, né? Nós temos vídeos sobre isso e nós vamos voltar a falar sobre isso também, né? Tem gente que não acredita na Bíblia. Problema seu, porque a Bíblia está se cumprindo na terra cabalmente, literalmente. E o Apocalipse, então, vai se cumprir tintim por tintim. Vai se cumprir literalmente, ponto por ponto. Não vai cair nenhum tio, não vai cair nada da lei de Deus. Não vai passar nada. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Outra coisa importante é que durante esses 5 meses do primeiro ai, né, essa é a oportunidade para a população da terra toda se arrepender dos seus pecados. Todos são chamados ao arrependimento. Eles vão procurar a morte e não acharão. Verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Então eles vão ter desejo ardente de morrer. Não vai ter nenhum outro desejo mais forte. Eles vão querer morrer todo dia durante esses 5 meses. E o que Deus quer desta humanidade? Que se arrependam dos seus pecados. Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Só há um caminho, não há outro. Ah, mas essa é a tua religião, você pode dizer. Não, não é a minha religião. Essa é a religião de Deus. Esse é o caminho de Deus, meu amigo. Não é para A, nem B, nem C, não é só para Israel, é para todos os gentios, é para todas as nações da terra, né? Então, eles são chamados ao arrependimento, né? E o segundo ai? No segundo ai, são soltos 4 anjos, né? Verso 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: soltos 4 anjos, que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, isto é, 200 milhões. 20.000 vezes 10 milhares. Aqueles 4 anjos são demônios de alta patente, serão soltos. Nenhum anjo de Deus está preso em lugar nenhum. São demônios e eles vão comandar, cada um desses 4 anjos vai comandar 50 milhões de demônios. E agora não é mais para atormentar por 5 meses, agora é para matar. E eles vão matar em 1 hora apenas. Isso é impressionante, impactante isso para mim. Veja que Deus deu oportunidade para toda a terra se arrepender em 5 meses de tormento. Não se arrependeram?
Aí veio o outro anjo, tocou a trombeta, e então 4 demônios, comandando 200 milhões de demônios, vão matar 1/3 da população da Terra. Quantas pessoas? Sei lá, talvez 2 bilhões de pessoas. Ah, mas isso aí é o Armagedon. Não, o Armagedon está lá na frente. O Armagedon vai ser lá nas taças. E o Armagedon são exércitos da Terra, e não diz a quantidade deles. Esses aqui são demônios. Então eu quero destacar, o último destaque, né? Eu quero chamar a atenção para o último destaque. É que eles não se arrependeram. E é interessante que depois que a terça parte da população da terra morreu, vem os versos 20 e 21 do capítulo 9, diz assim: os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar. Aí vai dizendo os seus pecados, né? O que Deus abomina. Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha, nossa nação é muito idólatra. As nações são muito idólatras. Tem nações mais idólatras do que o Brasil. E continua: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso me impressiona muito. Como os homens rejeitam a Deus. Mesmo no sofrimento não se arrependem dos seus pecados. Mesmo Deus dando oportunidade, não se arrependem dos seus pecados. Mas sabem, meus queridos ouvintes, meus queridos que me acompanham aqui neste canal, nós somos forasteiros e peregrinos na terra. Nossa pátria não é aqui. E Deus nos chama para Deus, para Ele. Nossa pátria então é no céu, um lugar de paz, de descanso e de alegrias sem fim. Sem fim. Vejam que o inferno, comandado pelos demônios, é como esses tormentos de 5 meses. Aliás, até pior, porque será eterno, será sem fim. É como se Deus desse oportunidade para a terra inteira perceber a antessala do inferno, que é terrível, que os homens procurarão a morte e a morte não vai resolver. Então é muito importante nós estudarmos o livro do Apocalipse, porque é uma solene advertência de Deus para todas as gerações, para vivermos, vigiarmos e nos voltarmos para Deus, consertarmos os nossos maus caminhos e nos voltarmos para Deus. Deus é bom demais, irmãos. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo.